Bom dia, minha gente. Em primeiro lugar, eu queria consultar Rafael, se nós pudermos fazer uma gravação para ficar registrado e depois a gente passar para você. Sim, ok. Bom, nós estamos iniciando, então, hoje mais uma rodada de discussão sobre a questão da logística, principalmente hoje falando de ferrovias na Bahia, projetos que interessam o desenvolvimento da Bahia. E hoje nós teremos aqui a presença de Rafael Vasconcelos. Ele é da Associação dos Engenheiros Ferroviários da Bahia e ele vai nos falar sobre algumas notícias acerca de projetos importantes que temos para o nosso Estado, para aumentar a integração entre as diversas regiões da Bahia e outras regiões do Brasil e do mundo. Rafael, fique à vontade, você pode desfrutar do tempo que for conveniente. Então, obrigado pelo convite. E vamos iniciando, então. Trouxe uma ilustração assim, feita à mão, que às vezes tem gente que gosta mais do que aquilo que é colocado aí na tela. E até porque a gente às vezes não visualiza bem, uns visualizam melhor gráficos, esses infográficos, no papel e às vezes até desenhando. Se for necessário desenhar aqui, a gente vai desenhando também. Bom, isso aí é só meramente ilustrativo a apresentação, que é a importância das conexões e a importância de que a Bahia precisa sair do isolamento logístico. A Bahia tem um déficit de infraestrutura monstruoso, que vem de mais de 60 anos, não é da agora, não é coisa recente, é uma coisa que vem se acumulando e sempre que não, a gente não avança. Vamos para a próxima. Então, a gente pensou algumas soluções logísticas, coisa que já vem sendo estudada, como eu disse, há 60 anos. E um dos maiores pensadores da logística de transporte brasileira, sem sombra de dúvida, o professor Vasco Neto, o qual a gente está copiando e modificando, talvez, muito pouco, quase nada, do que ele pensou. Todas essas grandes ideias que estão colocadas aí já foram pensadas por Vasco. Algumas que foram até postas em prática e outras que não foram postas ainda ou foram postas em prática parcialmente. A gente vai ver isso aí pela frente. Eu coloquei essa observação apenas, isso aqui é só para eu raciocinando algo. Nós baianos, precisamos ter Nós temos um déficit, como eu falei, um déficit monstruoso de infraestrutura, especialmente na área ferroviária e depois na área portuária também. Então, são equipamentos que estão sempre muito interligados. A ferrovia depende do porto, o porto depende de ferrovia. São intrinsecamente ligados. Até a rodovia também. Você pode deixar a rodovia de lado. Muito pelo contrário, a rodovia ela é um acesso importantíssimo, mas não tanto peso nas conexões quanto a ferrovia e os portos que carregam grandes cargas, são grandes volumes, um equipamento mais concentrado. A rodovia ela é mais espalhada, pequenos acessos, tá? Que alimentam as rodovias, as ferrovias e que alimentam também as ferrovias nos grandes transportes. Então, eu queria colocar assim, uma premissa importante, é que a sociedade civil organizada da Bahia precisa focar na lógica da estratégia desenvolvimentista, social e econômica, ao invés da lógica meramente capitalista, do dinheiro que entra e que sai, né, do retorno imediato do capital. Por exemplo, o capitalista que tem 10 bi no bolso para investir em ferrovia, que está no ramo, e quer investir, ele vai ter uma
se ele tiver uma demanda de 30, no Brasil isso existe, inclusive, demanda potencial assim, imediata de 30, 40 milhões de toneladas por ano, ele vai preferir investir, evidentemente, que com 10 bilhões ele dá retorno de 30, 40 MTPA, milhões de toneladas por ano. E vai deixar de investir num local que vai lhe dar apenas 10, 5, 10, até 20, que é o caso da Bahia, de imediato. E o de imediato é sempre um início que vai sendo progressivamente aumentado. Mesmo onde você tem um plano de expansão promissor para um horizonte de longo prazo, é evidente que o capitalista vai pensar na lógica de investir onde tem mais, onde ele tem mais retorno, e o retorno é mais imediato. E nós não vamos modificar essa lógica. Não tem como. Então, quem é que pode modificar essa lógica? O governo. O governo que planeja o desenvolvimento, o equilíbrio entre as regiões, isso é que tem que ter a intervenção governamental. Agora, o que é que a FCA e a VLI devem investir, pode investir, é suficiente para a Bahia? Um plano estratégico vai nos ajudar, um plano estratégico ferroviário? Né? Então, essas perguntas que a gente vem se fazendo ultimamente. Então, eu vou colocar no final aqui o que é que a gente tem apresentado à FCA, à VLI, como plano de investimento, e é evidente que eles precisam muito do governo para avançarem, vamos dizer assim. Vamos lá, próximo. Para a gente ter uma ideia, porque aí é só para a gente ter uma ideia do que é as linhas atuais hoje, sendo que a FIOL ainda está em construção, está ali colocada, mas as ferrovias na Bahia, que se conectam com a malha nacional, é essa aí. Pode passar. Agora vamos pular aí para o slide. Pode passar. Bom, pode passar mais. Bom, isso aí é um esboço do que se configura para agora. Tá vendo aquela linha amarela ali? Embaixo é a ligação Vitória-Minas. Brasília a São Mateus, no Espírito Santo. Isso aí é algo, posso dizer assim, danoso para a Bahia, porque nós temos a primazia por sermos muito mais próximos de Brasília e do Planalto Central e do Centro-Oeste brasileiro do que o norte do Espírito Santo, do que o Rio de Janeiro, o norte do Espírito Santo, o Porto de Açu. Eu vou voltar isso aí mais adiante. Isso aí foi só para a gente ter uma ideia também do que está se pensando hoje, complementando aquilo que eu coloquei anteriormente. É um mapa do DENIT, que eu copiei aí para a gente... Vamos para frente. Mas, isso aí estão preparando o slide. O próximo. Bom, como que a Bahia quer sair do quadrilátero? Como a Bahia pode sair do quadrilátero de isolamento logístico? Como é que a gente vai fazer para sair desse quadrilátero? Olha só o quadrilátero ali. Norte-Sul, a BR do Mar, que tanto se fala aí do atual ministério, e até nos anteriores, mesmo no governo Dilma, já se falava nessa história da BR do Mar. Isso. Tá nessa aqui, é isso? Não, na primeira, lá de cima. Isso. Essa. Isso. Vamos nos concentrar nessa... Eu queria até pegar o mouse, se precisar, a gente vai concentrar aquilo ali, depois eu vou ver. Tá, quer pegar?
E aqui, eu posso tirar isso aqui? Olha. Bom, nós vamos nos concentrar basicamente na nossa conversa aqui, nesse mapinha aí, que é mais ou menos isso que eu desenhei aqui à mão, e mostrando o quadrilátero do isolamento logístico, a EF025. Bom, aqui eu vou chamar, vou aumentar um pouco, para a gente enxergar melhor. Observe, lá em cima tem a Transnordestina, a BR do Mar, aquela ferrovia que está se configurando agora, que já está autorizada, foi uma das primeiras a serem autorizadas aí no processo de novo marco regulatório, a ligação Brasília, e, na verdade, o que eles querem atingir é a FIP, e levar toda a carga do centro-oeste e que vem lá pela FIPO, levar para o Espírito Santo. É a Vale do Rio Doce trabalhando por concentrar a logística toda em torno deles. Eles têm poderio, nós temos que brigar com esse poderio. É isso que eu digo, se não há uma intervenção governamental, parlamentar, a gente não vai avançar porque eles são muito poderosos. E a FCA e VLI são parte integrante da Vale, a operadora atual. Chega-se a dizer, eu não sei se é teoria da conspiração, mas chega-se a dizer que a FCA está aqui sentada para não deixar a Bahia, as ferrovias baianas, competirem com as ferrovias, com a ferrovia deles. Essa transversal que eles pretendem fazer. Isso eles já pensam há mais de 30 anos. Eu participei de reunião quando eu estive na FCA, em que diretores da FCA nova, que era a maioria da Vale, eles já pensavam nessa tal ferrovia. Seria o grande investimento deles, mais importante para eles do que Carajás. Mais importante, por incrível que pareça, eles diziam que será mais importante que Carajás. Agora, ela é muito mais distante do litoral brasileiro do que você pegar a FIOL e ligar Brasília ou Iafico pela FIOL. Você precisa o quê? Mais 300, 400 quilômetros? Não mais do que isso, para você chegar até a F025, essa ferrovia aqui, ligando Brasília a 1045, ligando Brasília a Espírito Santo, ela tem aproximadamente, de Brasília até lá, até o litoral, em torno de 1.600, 1.700 quilômetros. Estou botando até mais a favor deles. E, para nós, é em torno de 1.300 quilômetros. Se nós fizermos um pedaço dela, eu botei a linha aqui, mas, na verdade, ela começa aqui. Ó. Ela é isso aqui, está bem pontilhadinha. Ela desce por aqui, eu botei aqui, é FIOL 2, que é a FIOL 2 mesmo. É a chamada lá no Ministério, é chamada como FIOL 2. E nós fizemos, ou melhor, era a FIOL 1. Nós é que criamos a FIOL primeiro, a FIOL 2 primeiro, e passamos a chamar a FIOL 1. Mas, na verdade, eles se consideravam esse braço da transoceânica, a transversal a Norte-Sul, que é o grande projeto do professor Vasco, a Norte-Sul e a transversal. E a grande angústia de Vasco Neto era justamente, por que não para a Bahia? Se é evidente que é para a Bahia. E é evidente que é para a Bahia de Todos os Santos. Não é nenhum ufanismo, não. Nós temos essa primazia da distância, quer dizer, do melhor acesso. Além disso, nós temos uma Bahia de águas profundas que pode se transformar num grande hub-port. Ou seja, nós temos uma Carajás e uma Carajás e uma Singapura dentro da Bahia. Bahia, Estado Bahia. E na Bahia de Todos os Santos, nós temos uma possibilidade de nos transformar numa Singapura. Esse é o Porto do Brasil, o Porto da América do Sul.
Então, vocês terem uma ideia, na pior das hipóteses, nós teremos 25 milhões de MTPA vindo aqui da FIP. Na pior das lá tem mais de 90 milhões de toneladas de carga. Se a gente, no mínimo, a gente vai pegar 25, 30, 40, você some 25, mais 25 daqui, do Vale do Paramirim, estimativo, tem algumas mineradoras aqui, mais 30 de cada Columbia Iron, como eu disse, é uma Carajás dentro da Bahia, dentro do estado da Bahia. E se você tem um hardport para fazer esse retorno, tem nada mais eficiente. Se a distância até o Planalto Central, até o Centro-Oeste brasileiro, é a menor daqui da Bahia de Todos os Santos, não precisa nem pensar em Fiol, porque eu não estou pensando na Fiol, apesar de a distância ser menor, 80 quilômetros menor do que o porto da Bahia de Todos os Santos, 60, 80 quilômetros menos. Mas 60, 80 quilômetros dentro para uma ferrovia, em termos de frete, quase não existe, é muito pouco. E depois, se você tem um grande retorno aqui, a possibilidade de um grande retorno aqui na Bahia de Todos os Santos, retorno aqui de carga, você tem carga que desce, exportação, e a importação, se essa importação é muito, muito forte, nem pensar em ir para Ilhéus. Muito mais vantagem você rodar 80 quilômetros a mais. Agora, além disso, nós temos Sim, como eu disse, tem o privilégio da Bahia, o acesso, de você criar um porto de águas profundas, barato. Já consultei aí, perguntei, por exemplo, a Vila e outras pessoas inteiradas nessa área de infraestrutura, Paulo Vila, me falou assim, aqui, ó, é um porto que você constrói ali em torno de Salinas, Ponta do Dourado, São Roque, um complexo portuário que você não precisa de grandes obras. Creio que eles acham que menos de R$1 bilhão você constrói um grande porto aí. Porque nós temos as condições muitíssimo mais favoráveis. Então, por que não criar essa Singapura aqui Eu chamei isso Quirimurê. Por que Quirimurê? Porque a turma aí que trabalha a área turística, planeja muito essa questão aí da Bahia de Todos os Santos. Ligado àquele... Como os índios chamavam Bahia de Todos os Santos. Eles chamam Quirimurê, como os índios chamavam. Já me disseram até que não é bem Quirimurê, mas tem uma associação, inclusive, Associação Quirimurê, que trabalha a navegabilidade da Bahia, as belezas da Bahia, muitos arquitetos, gente da área turística, e que estão naquela associação do Belove, Aleixo Belove. Eles funcionam lá, tem uma sala, se não me engano, a sala é chamada Sala Quirimurê. E essa enaltecendo as potencialidades, principalmente turísticas e ambientais, turísticas, da Bahia de Todos os Santos. De lazer. Bom, essa Bahia, como eu disse, ela é uma Singapura. Né? Eu não estou exagerando, não. Ela pode virar uma Singapura. Eu estou dizendo que ela é, mas ela pode se transformar. Esse porto localizado na Bahia de Todos os Santos já foi o Porto Brasil. Dom João VI, no Brasil Colônia, abriu o Brasil às nações amigas, foi aqui. E ficou isso mais de 2 séculos, mais de um século, como o porto do Brasil. Por que que hoje jogaram para lá? Uma questão puramente política. Política no sentido até da politicagem. Política regionalista, corporativa, que puxa os investimentos para o Centro-Sul, concentra no Centro-Sul brasileiro. Essa concentração é danosa para o Brasil. Chega a ser danosa para eles próprios, mas eles não entendem isso. Tanto assim que eles já estão, os empresários dessa região estão saindo, mas está saindo para onde? Para o Arco Norte, sem olhar a Bahia, porque a Bahia pode competir com eles, com o Rio, com o Espírito Santo, como eu estou tentando demonstrar aqui. Bom, aqui ainda nesse mesmo mapa, a gente vê em verde
os 25 MTPA, que é a ligação com Muquem, em São Francisco. Muquem é um porto fluvial, pode fazer a conexão com a hidrovia, tanto do Rio Grande como do Rio São Francisco, Lago do Sobradinho, cá em cima. Eu destaquei aqui em verde essa possível ramal, porque já se fala muito no minério aqui de Abaíra, da Brasil Iron, que solicitou a construção de um ramal de 120 quilômetros em direção a Tanhaçu, está aqui. Havia uma tentativa de investimento há algum tempo atrás, a partir também de Tanhaçu, pelo vale, totalmente no Vale do Paramirim, o Vale Rio de Contas, e transpondo para o Vale do Paramirim. Nessa altura aqui, de Rio de Contas, Paramirim, por aí assim. E aqui a Baíra, só que a Baíra está distante de Iramaia e Jiqui, contenda do Sincorá, que fica ali entre Iramaia e Contendas, 60 quilômetros de Abaíra para aqui, para Jiqui, você tem 60 quilômetros. Por que a Brasil Iron foi procurar lá embaixo, descer para depois pegar a Fiol? Puro preconceito, porque a ferrovia aqui é bitola métrica e porque está degradada. Mas, não, e se ela for recuperada pela FCA? Né? E se ela... o minério daqui de Abaíra fica muito mais próximo da Baía de Todos os Santos do que a descer para depois caminhar em direção ao Porto Sul. A opção de chegar ao Porto Sul também é interessante. Você ter duas opções, você sair daqui e entrar, mas não aqui por cima e por cá. Você, ao invés de 120 quilômetros, você ligar com 200, 180, 200 quilômetros em direção a Jiquié, que é um grande polo e que possui uma conexão importantíssima, é uma conexão intermodal importantíssima, porque passa ali a BR-324, a BR-330 e a BR-030 está ali próximo também. De modo que a gente tem uma conexão extremamente importante que pode ser um portal de entrada para a Bahia. Então, ligar Jiquié à FCA e ligar a FCA e ligar o minério de Abaíra e do Vale do Paramirim, a Fiol, e inicialmente a FCA, ao meu ver, é a solução mais adequada. Recupera-se um trecho que é relativamente bom. Nós temos aqui trechos de tangentes de 60 quilômetros, 40, 50 quilômetros aqui de Iaçu até Castro Alves, até Itatim. Aqui tem um trecho um pouquinho mais sinuoso, a gente poderia desviar a partir daqui, fazer uma variante e recuperar essa linha e até transformar ela, colocar ela em bitola mista e, aos poucos, ir transformando ela em bitola larga. Na verdade, essa coisa de bitola larga é outro preconceito também. Porque a bitola métrica é superada, é obsoleta. Já ouvi dizer obsoleta. Bom, então a Vale do Rio Doce é obsoleta. Porque a Vale do Rio Doce é em bitola métrica. Muita gente que fala isso não sabe. E é uma das ferrovias mais eficientes do mundo. A questão da segurança é o quê? 5%, 10%, talvez, no máximo, 10% a menos. De modo que eu não vejo porquê, a não ser por uma questão... Não vejo porquê se fazer uma transformação de bitola de imediato, quando a bitola métrica atende. O nível de segurança dela é um pouquinho menos. E se você tem uma linha bem estruturada na bitola métrica, tem ferrovias no mundo inteiro. No Japão, você tem ferrovia com 250 km por hora, bitola métrica. Qual é o problema disso? Aqui no Brasil ainda tem essa mania de achar que a bitola métrica é
é obsoleto. Não tem nada de obsoleto. Nada é obsoleto. Tudo aí é balela. Nós podemos ligar a Bahia com muitíssimo mais vantagem com esse porto ao centro da Baía de Todos os Santos. Eu queria morrer. Mas a distância é menor. A distância para o porto é menor do que você ir para Ilhéus. Dá uns 40 quilômetros a menos, saindo de Abaíra em direção a Jiqui, e Jiqui em direção ao Porto Dourado, ao Porto Salinas. Aí, se a questão de traçado, você corrige. A linha sul da FCA tem como você corrigir o traçado todo. Inclusive, aqui, nessa chegada, nós temos a possibilidade de alcançar a Baía de Todos os Santos facilmente a partir aqui de Cruz das Almas. É esse o projeto que eu estava falando um pouco para a Valência que a gente achou. Na verdade, eles começaram o projeto daqui, mas inicialmente eles estudaram aqui por Cruz das Almas, que eu acho mais vantajoso porque elimina um trecho sinuoso daqui entre Cruz das Almas e Salvador Pinto, aqui perto, próximo de São Félix. É ligar a Nagé. Nagé está aqui. Então, a gente... Aqui são 15 quilômetros. Daqui para... Você atravessa, pega mais 35 até Santa Amaro. E em Santa Amaro, você tem uma conexão com Feira, mais 35 quilômetros, olha bem. Eu falei 35 para aqui, 35 daqui, para Feira. E mais adiante até ligar com a linha centro, mais uns 40, 50 quilômetros, eu não medi direito, mas para a gente chegar a Colombiaira. Feira Lamarão. Feira Lamarão, Então, isso aí pode ser um investimento privado, porém, esse trecho aqui, eu reservaria ele para um trecho em bitola mista, com uma plataforma já para 3 vias, Santa Amaro a Feira, de forma que você pudesse jogar aqui um transporte de média a alta velocidade. Ou seja, fazer o que a gente chamou há um tempo atrás de TRGV, que é o trem regional de grande velocidade. Feira, Salvador, Santa Amaro, Feira, um braço para o Recôncavo até Cruz das Almas, isso transporte passageiros. Então, é construir uma linha de carga num padrão mais elevado, principalmente Santa Amaro, Feira de Santana, para você pensar no trem de passageiro, que é perfeitamente possível. Se você botar um trem aí a 120 km por hora, já está bom demais, e você pode chegar até mais de 200. Mas não justificaria, num primeiro momento, você teria que criar mais demanda para transformar. Mas já faria um traçado de modo que você pudesse chegar a 250, 300 km por hora, quem sabe. Mas a 120 km por hora, você pode chegar tranquilamente e conviver com um trem de carga. Lá na frente, se você tiver que passar a velocidade do trem de passageiro para acima de 150, 180 km por hora, você faria uma terceira via. Por isso era importante já deixar uma plataforma adequada para esse objetivo. Então, está aqui, ó. Feira, Santa Amaro. Santa Amaro, Nagé, Cruz das Almas. E aqui eu sublinhei de amarelo, botei CTB. É aquela tal intervenção governamental. É preciso que o Estado da Bahia faça exatamente o que os outros estados estão fazendo, gente. Não é nenhuma novidade. Os estados têm que reivindicar, inclusive, a própria regulação. Em Minas e São Paulo, estão criando uma agência reguladora de transporte para regular e compatibilizar
e fazer a intermodalidade. Na Bahia, nós estamos dormindo no ponto. Não entramos nessa jogada. Então, a gente precisa entrar nesse movimento que é nacional, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que fizeram um PEF, Programa Estratégico Ferroviário, Programa Estadual Estratégico Ferroviário. Como é que surgiu o Programa Estadual Estratégico Ferroviário na Bahia? Ou em Minas e Rio de Janeiro? Muitas demandas, muita reivindicação principalmente dos movimentos sociais, trem de passageiros, trem turístico, e coisas assim difusas e conflitantes umas com as outras. Precisava haver uma compatibilidade desses projetos. Aí vem a ideia das short lines, do plano do regime de autorização do novo marco regulatório. E aí foi uma loucura. Aí todo mundo quer um pedaço, todo mundo quer fazer, e o Estado estimulando a iniciativa privada a fazer as tais short lines. São Paulo, então, está avançando assim, no plano deles imensamente. Minas, para também não ficar para trás, criou o PEF e o Rio de Janeiro, idem. Foi quase que em paralelo. Foram as bordoadas, que nós vemos aqui também. Eles deram mais do que a gente. Não sei que vocês participaram. Eu estava acamado na ocasião, mas eu participei, eu vim e vi que Tran e o Paulo Vila desceram o pau na FCA com toda a razão, né? E a FCA se mobilizou. Lá, a FCA se mobilizou mais, porque a pressão foi maior do que a daqui, por incrível que pareça. Eu pensei que a reação daqui tinha sido grande nas audiências públicas da NTT para o programa de recontratação, da antecipação contratual da inserção da FCA. Eu pensei que a Bahia tinha sido até mais ousada, tinha batido mais na FCA. Não foi, não. Foi o Rio e Minas. E lá tem pedido de construção de ferrovia para todo lado. Esses movimentos de defesa do trem, esses movimentos assim, como existe, por exemplo, aqui na Bahia já teve gente que já me procurou para fazer um trem de passageiros ou turístico, mas passageiros e turísticos entre Senhor do Bonfim e Juazeiro. É possível, Rafael? Eu disse, é. Por quê? Você tem a maior tangente ferroviária da América Latina. E os caras... E assim, a gente não vê essas primazias, né? Tá lá, a FCA quer desativar o trecho. Porque não interessa também a Palomir, que eu acho uma bobagem. A Palomir devia ligar, era para Juazeiro mesmo, ficar uma distância um pouco maior, mas era melhor. Mas isso é coisa que a gente pode discutir mais adiante. Então, outra short line. Outro dia um sujeito me procurou, um amigo meu, quer fazer uma ferroviazinha de 3 quilômetros, talvez de 6, em Rui Barbosa, pegar ali a Estação das Flores, que fica ali perto da BR-242, é uma estação bonita e tal. Eu me lembro dessa estação, antes de fechar, quando eu entrei na rede ferroviária, eu estive por lá. Era na chamada Linha da Grota. Essa estação, eles querem recuperar a estação e botar um trenzinho. Mas quanto é que custa isso? Eu disse, não é tão barato quanto você está pensando, não, mas dá para fazer. Trem turístico. Isso em Minas e Rio de Janeiro está assim, está cheio. Todo mundo, no Rio Grande do Sul, todo mundo reivindicando um pedacinho de 3 quilômetros, 5 quilômetros, para fazer turismo. É um negócio que tem um potencial turístico fantástico. Você atrai pessoas para ir passar um domingo, levar as crianças para andar de trem, 3 quilômetros de trem que você anda com a Maria Fumaçazinha. Pois o pessoal de Rui Barbosa, o meu amigo lá, que é secretário Mamoninha, está correndo atrás aí de uma locomotiva usada, procurou aí os políticos, amigos dele, tá, para ver se encontra. Eu dei um estoque para ele, umas dicas do cara que tem construção de locomotiva lá no Rio de Janeiro. E ele disse que vai até me contratar para eu fazer a projeto da via e tal. E assim, tem outras ideias também. Eu falei Bonfim e Juazeiro, mas essa de Rui Barbosa foi uma coisa bem recente que surgiu. Mas tem outras ideias, por exemplo, fazer a ligação de Conceição de Feira ou de Santa Amaro. Se a gente liberar esse trecho aqui, de Santa Amaro, fazer essa variante
que é extremamente necessária para tirar essas rampas que estão aqui, mesmo com essa rampa, você pode botar um VLTzinho aí, um trenzinho, uma Maria Fumaça, com uma impulsão maior, bota uma locomotiva, bota um rebocador maior, como a gente chama, um help, né? E bota a Maria Fumaça funcionando aqui. Você liga Santa Amaro, trem turístico. Tem vistas belíssimas aqui, ó, nessa região aqui, entre Santa Amaro e água, você passa no meio da serra. É muito interessante. Vem até aqui, Cruz das Almas. Então, você ligar Cruz das Almas a Santa Amaro. Turístico. Tem o custo de manutenção da via. É um pouquinho caro. Mas um trem leve não vai demandar tanta manutenção assim. A manutenção é menor, mas precisaria de algum aporte governamental. Uma interrupção rápida, para não perder a oportunidade. O desnível entre Alagé e Cruz das Almas é muito menor do que o desnível entre São Félix e Cruz das Almas? Porque você... Não é menor. Não é menor. Mas você tem como desenvolver mais. E caso seja muito... não tem como você encaixar essa variante aqui, ó, essa ligação Cruz das Almas, você não tem como desenvolver ela nesse trecho, você faz a opção pelo São Félix, Salvador Pinto, não é nem São Félix, é Salvador Pinto, um pouquinho é Muritiba, pertence a Muritiba. Você desce aqui de Muritiba, Muritiba está aqui em cima, você desce aqui e vem rodando. Nós, em 1990, nós trabalhamos nesse trecho aqui. Até aqui na Gé, nós íamos começar a construção da ponte de 500 metros. Então, é um projeto que já existe. E me parece que a gente conseguiu encontrar ele por aí. Eu acho. Vamos ver. Então, aqui, ó, eu acho, eu não tenho certeza, mas acho que é possível Cruz das Almas, até porque isso já foi estudado. Cruz das Almas na Gé. A gente desenvolve ela um pouco mais, sai um pouquinho, vem um pouco mais para cá e desce até na Gé. Tem como desenvolver bem, até para conectar bem aqui e eliminar um trecho sinuoso, que é esse entre Salvador Pinto e Nagé. Voltando aqui, Vale do Paramirim. O Vale do Paramirim, como eu falei, tem a possibilidade de ligar com o Jiquié, diminuindo essa distância daqui de Abaíra até o Porto de Ilhéus, quer dizer, optando pela Fiol, só que você teria mais 200 quilômetros. Eu acho que poderíamos induzir a FCA a construir esse ramal e os 120 quilômetros que a Brasil Aéreo iria construir aqui, ele faz a ligação aqui da FCA com Jiquié. Você atende um polo, faz uma conexão importante, além do mais, você diminui a distância em relação ao Porto Sul, de Abaíra ao Porto Sul. E, ao mesmo tempo, você faz uma ligação com o porto que está sendo usado. A Bahia não está usando o Porto Sul, porque a ferrovia não existe. Então, ela está descendo pela ferrovia atual, que é essa aqui, vem até próximo de Cruz das Almas, que é assim, em Itatim, ou Petim, acho que é Itatim. Não, é Petim, aqui perto de Cruz das Almas. E descarrega o minério no chão e joga para os portos aqui do centro-sul da Baía de Todos Santos. Então, é coisa que já está se fazendo, já está se usando um pouco, então já existe. Só precisa ser ampliado para navio de grande porte. Falei do RGV, já falei, da importância da gente criar a Bahia, o governo da Bahia, pleitear, isso aqui pode ser construído numa PPP, da mesma forma que foi feito com o metrô. Eu creio que tem investidor chinês, coreano, japonês, acho que até russo, interessado nessa ligação. Coreano, eu tenho certeza que eu já tive
ocasião com eles, e eles falavam muito nessa ligação e nesse trem regional ligando Alagoinhas, Camaçari, a Salvador, e Salvador, direção à Feira, e Santo Amaro, Maragogipe, que está aqui, Santo Amaro, está no Brasal. Maragogipe está por aqui, precisaria também, e isso aí a FCA, eles já me confessaram assim, em off, mas não vão anunciar isso, é evidente, é arriscado para eles, a possibilidade de construir um ramal para esse porto aqui da Ponta do Dourado, que vou ser um pouco mais ousado até. Esse porto aqui viabiliza a ponte. Que ele vai criar tanto fluxo, vindo vindo de cada... Vamos ver aqui. Ele vai criar tanto fluxo para cá, para esse porto, do exterior, para daqui ser distribuído pela BR do Mar, ele vai criar tanto fluxo de mercadorias que poderão entrar por aqui em direção ao centro-oeste brasileiro. Que a movimentação vai ser tão grande, além desse minério, desses commodities todos que estão previstos aqui, de grãos e minério, em direção ao porto, que já cria uma dinâmica bem maior do que existe atualmente ao porto de Aratu, mas muito maior, é como eu disse, é uma verdadeira Carajás que nós temos aqui. Nós temos retorno do polo petroquímico e outros e tantos retornos que já conhecidos, e mais o que vai ser criado com o hub forte da grande primazia da Bahia em relação ao Brasil, que é a Baía de Porto Santo. Portanto, eu sou um defensor da criação desse porto. Quem tem que trabalhar por esse porto? É o governo. São os nossos políticos se juntarem para fazer um pleito e quase que exigir. Isso não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Eu não estou chutando, isso já foi estudado. O Vasco Neto e nós, ferroviários, já havíamos estudado isso, mas era sempre naquela história. A Bahia não tem carga porque não tem ferrovia, mas não tem ferrovia porque não tem carga. E ficava nessa. E a gente, porque também não tem porto. Cadê um grande porto? Tem o porto de Salvador, o porto de Aratu, mas sem uma conexão ferroviária importante. Só uma parte rápida. Você falou do Vasco Neto novamente, várias vezes você falou, quando agora a proposta da Ponta do Dourado. Eu, talvez a última ou penúltima vez que estive pessoalmente com o professor Vasco Neto, ele me disse, se eu fizesse novamente a ferrovia Brasília, Maraú, eu não faria Brasília-Maraú, eu faria Brasília-Ponta do Dourado. Engraçado, Valença. Ele falou isso comigo também. E eu... que bom que você está provando que eu tenho falado isso sempre. Ele ainda, antes dele ficar um pouquinho caduca, estava bem. Estava bastante lúcido, ainda com 90 anos, mas ele me falou isso. Se eu não faria mais, não faz mais sentido. Não, faria para Ponta do Dourado e Salina. Eu sabia disso e não coloquei... aliás, coloquei isso para o governador na época. Eu estava na SEDU, vocês aqui na Secretaria de Planejamento. Uma vez eu coloquei isso para Jacques Wagner, que é o governador da época. Mas, ao mesmo tempo, ele me convenceu também que era importante abrir um novo vetor de desenvolvimento para fora de Salvador, para fora da região metropolitana de Salvador e Feira de Santana, do Recôncavo, do entorno do Recôncavo. Na questão, o Vasco, quando me disse isso, ele disse, quando eu fiz a opção de Maraú, os navios eram de um determinado tamanho. Hoje, os navios são muito maiores, então o Porto de Maraú ficou inacessível. E mesmo do Porto Sul de Ilhéus o Porto Mar Aberto. O porto seria a Baía de Todos os Santos. Por isso que é Ponta do Dourado. Profundidade espetacular. Quer dizer, nós temos aqui na mão a possibilidade de uma Singapura.
Na Quirimoê, na nossa Quirimoê, nós temos aquela possibilidade de Singapura. Desculpe, eu não entendi isso. Não, é ótimo, sim. Agora, no final, eu já falei muito, no final eu fiz umas proposições coisa rápida, o que eu propus a FCA, VL, no curto prazo, colocar o terceiro trilho, né, na FIOL. Porque esse Porto Sul vai demorar 5 anos e sei lá quanto. E tem mais. Essa história que Vasco falou. Nós já estamos usando o porto do centro-sul da Baía de Todos os Santos. Nós já estamos usando. Tem negócio de, é um porto para fazer. Já está usando hoje. Precariamente com navios pequenos, mas está se usando. Pode pegar um navio de 300, 400 mil toneladas. Então, isso aqui foi o que eu propus a FCA. Eles absorveram bem. Agora, a FCA tem um problema. Eles não podem investir tanto, ser um grande investidor da Bahia. É preciso que se encontre parceiros para ele, ou que o governo da Bahia também faça como o governo de Minas, o governo de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro. Invista em ferrovia. Mesmo que não seja com recurso próprio. Eu sei que não tem, o recurso não é. Mas vamos ter que buscar recurso no exterior. Esse, para mim, é o grande salto de desenvolvimento para a Bahia. Aí eu encerro aqui para não me alongar muito, mas isso aí foi basicamente o que eu propus a FCA. Depois vocês podem ler e... Ok, Rafael, muito interessante, muito estimulante a sua apresentação. Vamos abrir agora para a discussão. Vamos ver se alguém pode, se alguém quiser falar, levanta a mão para a gente acompanhar aqui os interessados. Não sei se podemos começar aqui pela sala ou se alguém externo aí quer se manifestar. Paulo Vila, do Suporte. Por favor, Paulo, se você puder abrir sua câmera, seria interessante. Nome da área portuária. Bom dia para quem ainda não cumprimentei. Sempre um prazer conversar e ouvir Rafael. E eu não queria fazer nenhuma pergunta, acho que não justifica, mas apenas realçar alguns aspectos que o Rafael colocou. Primeiro, que nós temos um déficit grande de infraestrutura e que é necessário uma mobilização de toda a sociedade baiana, sejam os políticos, os governantes, o lado empresarial também, de tal sorte que possamos diminuir esse déficit com rapidez, né? Então, esse é um ponto que o Rafael colocou e eu acho que é muito importante a gente realçar isso. Outro aspecto que ele também colocou, que eu realço, é exatamente que todos os estados, todos em volta do estado da Bahia, estão se mexendo, fazendo seus planos ferroviários, seus planos logísticos de forma muito veloz, e a Bahia tem estado parada, né? Então, esse é um aspecto que a gente precisa realmente atacar, né? Nós, baianos, precisamos estar atuando nesse sentido. Todas as ligações ferroviárias, elas têm que terminar sempre em um porto, né? Então, a Baía de Todos os Santos, de fato, é a melhor reentrância de águas profundas de todo o Oceano Atlântico Sul, e nós temos um potencial enorme de exploração da Baía de Todos os Santos, sobretudo para carga geral, seria carga containerizada, e aqui eu queria realçar e fazer essas diferenças, porque hoje
passa pela Bahia um grande volume de carga geral, não só com destino e origem na Bahia, mas também indo para a região Nordeste. E é importante que nós observemos e utilizemos esse potencial para desenvolver a nossa infraestrutura. Eu, como engenheiro, também fui aluno do professor Vasco Neto. Também reforço a questão da Ponta do Dourado, e aí não é conversa do Vasco Neto. O Vasco Neto chegou a fazer um estudo, né, e publicou esse estudo, que é um aperfeiçoamento da tese de mestrado dele dos anos 60, e que ele publicou esse estudo no início dos anos 90. Então, é um aperfeiçoamento de um plano logístico importante. E, então, além de portos, ferrovia, não posso também deixar de dizer que a parte rodoviária tem sido esquecida na Bahia, principalmente dois eixos importantíssimos, que é o eixo que vai de Feira de Santana a Juazeiro e o eixo de Luiz Eduardo Magalhães para a BR-116. E esses dois eixos, eles precisam imediatamente ter um aumento de capacidade, porque se não houver esse aumento de capacidade, a Bahia vai estar estimulando a fuga de cargas para portos de outros estados. Então, esses são pontos que a gente precisa atacar com rapidez. Apenas como exemplo, cerca de 67% das frutas do Vale de São Francisco se deslocam para portos com 800 a 900 quilômetros de distância, em vez de vir para a Baía de Todos Santos, que são 500 quilômetros de distância. E o terminal de Salvador, ele é utilizado somente quando não é embarcado em Natal e em Fortaleza. Então, é interessante que a gente observe isso, são exemplos concretos, factuais, e que precisam ser utilizados no planejamento. Então, parabéns aí à equipe da CEI, da CEPLAN, que está fazendo esse trabalho, e nada a comentar, eu assino embaixo aí as observações do Rafael Vasconcelos. Um abraço para todos. Bom, continuamos abertos às manifestações. Entrou agora aí Daniel Colina, arquiteto. Bom, alguém quer se manifestar? Bom, eu vou fazer um comentário. Nós tivemos essa semana uma reunião muito interessante também sobre o tema da logística, com uma pessoa, um técnico da EPL e um professor da COP do Rio de Janeiro. De forma sintética, essa gravação depois nós vamos disponibilizar para todos, mas de forma sintética, a pessoa da EPL, que eles fazem estudos, é um escritório de estudos, quem decide é o Ministério, evidentemente, mas eles realçaram o fato de que a maioria das alternativas de desenvolvimento de investimentos ou de viabilidade de investimentos em ferrovia contemplava a Bahia como uma das saídas com menor distância e maior viabilidade, por enquanto. Mas que esta alternativa, eles estavam acompanhando a dinâmica do processo. Ou seja, pode ser que em alguns investimentos que sejam anunciados, que possam ser
apresentados por empresas podem mudar esta viabilidade. Portanto, eu acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente considerar e é muito interessante que a gente compreenda como uma ação política de imediato pode tentar assegurar ou tirar proveito dessa viabilidade identificada pelo Escritório de Planejamento lá ligado ao Ministério da Infraestrutura. Outro aspecto também interessante é o que foi, digamos assim, um consenso na reunião com o pessoal da COP, é que era preciso que o Ministério, que o Brasil associasse a questão dos investimentos, a política de investimentos em ferrovias, em logística, com o processo de desenvolvimento regional brasileiro. Desde sempre se teve em mente que transporte estava associado ao desenvolvimento regional, territorial e urbano. No período da grande urbanização do Brasil, a partir da industrialização e da concentração de pessoas e da necessidade de intervenções nas metrópoles, nas grandes regiões, se falava, evidentemente, da necessidade de você associar o investimento em transporte com o chamado uso do solo urbano. Hoje, a gente está, mais uma vez, reclamando da necessidade de se pensar em desenvolvimento regional brasileiro. Ou seja, é preciso acrescentar não só a essas viabilidades específicas, a um pensamento sobre redução de desigualdades regionais, não é? De expansão do desenvolvimento brasileiro, com atendimento às demandas regionais, que são muito importantes. Só quero trazer mais essa provocação, porque muitas dessas coisas, Rafael agora realçou, digamos assim, fez um link com algumas dessas afirmativas do Ministério e o que a gente está percebendo por algumas ações que estão sendo colocadas nos jornais, na imprensa, de uma possível opção alternativa à FIOL saindo pela Bahia, e sim de um perigo muito forte de fluxos da Bahia serem atraídos para sair pelos portos de estados vizinhos. Gilson, por favor, Gilson Jesus Vieira, Verde Trem, do Grupo Verde Trem. Gilson, com a palavra. Pronto. Ok, obrigado aí. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Beleza. Olha, é o seguinte, a gente fica meio contente, né, meio otimista, quando ainda se depara com um debate como este, trazendo, de fato, a discussão da ferrovia, né? Nós somos um Estado, um país de dimensões continentais, e como o Rafael falou aí, né, no Japão, como alguns países da África do Sul, os trens de bitola-métrica andam a 150 por hora, 150 por hora. Então, essa argumentação que não é eficiente, a Vale do Rio Doce, por exemplo, Vitória Minas, que é uma das melhores ferrovias de bitola-métrica e mais eficiente e mais produtiva, mantém o trem de passageiros como vitrine. Quando privatizou, ainda no governo de Fernando Henrique, a Vale ia exterminar o trem de passageiros. Mas as pessoas, a comunidade, fez mobilização e eles recuaram. E hoje, eles, inclusive, há 4 anos, trocaram os vagões, todos novinhos, e mantém essa relação com a comunidade, essa vitrine e o passageiro. Mas voltando um pouco para cá, a gente completou agora 30 anos, esse mês de maio, que nós fizemos uma viagem de Salvador, Rio de Janeiro, para Eco, com o Gilberto Gil, né? Passamos em Santa Amaro, na Canoa, aí, 30 anos, nós conseguimos reunir o pessoal, pelo menos 25 pessoas que viajaram, para desencadear esse ano ainda algumas atividades, defendendo a ferrovia que a gente tem com elemento estruturante, um elemento econômico e ecológico, que a gente não vai perder esse feeling, a gente não pode perder. E esse ano, inclusive, de eleições, colocar isso na mão, né, no prato dos governadores, como uma proposta no seu plano de governo,
sua plataforma de governo. Não é possível que a gente continue ficando atrás dos estados de Minas, de São Paulo, do Rio, que tem lá, são nossos amigos, nossos parceiros. Nós agora estamos criando uma federação nacional para desenvolver trabalhos, reivindicar a ferrovia para passageiro e carga. Por que não? Ferrovia a gente entende, é passado, é presente e é futuro. Nós temos, como o Rafael citou aí, trens turísticos que rodam lá em Curitiba, né, da Serra Verde Express. Tem tudo que para poder reservar conseguir uma vaga tem que ser um mês antes praticamente. Rio Grande do Sul, com o trem do vinho, ou da uva, ou do queijo, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Garibaldi, também temos em Minas, São João do Rei Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, né? Então, aqui na Bahia nós temos um potencial muito grande que não fica a desejar. O trecho Cachoeira-Santa Amaro, por exemplo, é importante que a gente tenha um trem de carga e trem de passageiros, mesmo que seja inicialmente de turismo, mas estamos perdendo. E outro detalhe muito importante que a gente fica tanto angustiado é essa colocação do monotrilho entre Calçada e Paripe, que é um equívoco muito grande, tanto é que está aí parada a obra, né? Nós fizemos uma audiência no mês passado, com motoria, duas audiências na Câmara Municipal, fizemos um manifesto no dia 15 de fevereiro, quando completou um ano sem trem. O governo aí realmente deu um tiro no pé, foi uma ação irresponsável, parar o trem. Em 2021, plena pandemia, demitiu 200 funcionários que trabalhavam, dando suporte terceirizados, pai de família, que ganham salário mínimo, ESG, seguranças e bilheteiros da região, que causou um desespero. Além de parar o trem, ele desobedeceu a liminar da desembargadora Thelma Brito, que solicitava que cadastrasse as pessoas para oferecer um transporte alternativo para essas pessoas, quase 7 mil pessoas que ficaram sem trem, porque fizemos uma pesquisa com o Ministério Público que 50% desse pessoal ganhava por mês R$300. Como é que é pagar 218 de ônibus? Então, isso realmente é uma coisa inadmissível, foi um crime. Já tiraram os trilhos todos, trilhos novos, que durariam mais de 40 anos, dormente de concreto monobloco, que foi colocado até 2015, estão lá, estão monteados, são 53 mil dormentes, são 53 mil metros de brita, o lastro está lá jogado, tamponaram tudo, está abandonado, estações derrubadas, não tem obra, não tem financiamento. As duas empresas que foram contratadas inicialmente para desmontar, ficou 6 meses sem, a primeira, 6 meses sem pedir dinheiro, abandonou. A segunda, inclusive foi denunciado na própria audiência, também 6 meses sem receber o dinheiro, já abandonou também a obra. Quer dizer, é um negócio incrível, não dá para aceitar isso, ainda para trocar o modal ferroviário, que interrompe mais ainda no futuro a ligação com o Porto de Salvador, esse porto aí, que bem Paulo Vila, né? A gente tem conversado muito, eu, Paulo Vila, Rafael, pessoal do IAB, do Conselho de Arquitetura, da Universidade Federal, que estudou o trem regional de passageiro, tudo isso está nas mãos do governo. E nós precisamos, de fato, agora, ter um planejamento eficiente, um planejamento agressivo para combater essa ação da FCA, essa FCA VLI, que veio para aqui, destruiu, desligou o trecho Paripe-Mapele, que está lá abandonado, deixou de usar o Porto Salvador, com um potencial aí realmente, né, que precisa da ferrovia. O Porto de Salvador, ele perde competitividade sem ferrovia. Então, está realmente numa situação complicada. E aí, quando eu vejo um debate desse, né, eu gosto muito de conversar sobre isso, né? E eu não podia deixar de participar, a gente fica um tanto otimista, porque a coisa está em evidência, a gente sabe que é promissor, é desenvolvimento, é geração de emprego e renda, e para no nosso estado, na nossa cidade, para o país e para o mundo. Então, basicamente minha fala é essa, né? Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia e parabéns. Ok, Gilson. Mais alguém gostaria de fazer uma observação? Estamos abertos. Daniel. Daniel, seu microfone não está fechado. Está aberto, diz aí, está aberta a câmera. Não, nós não, Daniel, nós não estamos te ouvindo, seu microfone está fechado. Não sei se eu posso abrir. Bom, ok. Tá bom, pode falar. Bom dia a todos. Cheguei um pouco atrasado porque tenho algumas dificuldades aqui para contornar, mas eu queria participar pelo seguinte, especialmente uma coisa direcionada a Edgar, né? Porque na sexta-feira da semana passada, em São Paulo, foi realizado presencialmente e em forma híbrida também
a reunião do nosso Conselho Superior e foi apresentar um documento que o IAB assumiu, onde uma pessoa que você deve conhecer muito bem, a conselheira Vera Alcântara e Leite, apresentou um documento que eu já passei para Rafael, dizendo que você não pode ficar com propostas, com políticas intramuros, que você tem que ter uma visão territorial. E aí se encaixa toda essa questão que está falando. Porque eu sou meio suspeito porque sou filho de ferroviário, né? Mas sempre de um jeito ou do outro e em forma mais ou menos planejada, o ferrocarril foi um elemento de promoção da economia e avanço da sociedade. Na verdade, os ingleses planejaram todo a favor de escoar sua mercadoria e pegar os commodities da época. Isso foi a partir da segunda metade do século XIX. Mas continua sendo a mesma coisa. Ou seja, sem ferrovia e sem porto, você não pode ter uma política. E isso estou dizendo que o IAB aprovou essa resolução, pela qual hoje vai começar a ter uma visão, e a presidenta Maria Elisa Batista disse que realmente era uma questão muito importante que o IAB resgatasse essa visão que já teve, certo? De uma visão territorial. E eu queria comunicar isso aí, que nós estamos engajados e essa atividade na qual estamos participando tem muito a ver com isso aí, com uma visão que não fica restrita aos PDDU e às áreas urbanas, né? Porque aí quando a água invade Petrópolis, evidentemente o PDDU não contemplou um território. Então tem a ver com isso, com a mineração, tem que ver com tudo e basicamente com o meio ambiente, né? Mas eu só queria comentar essa novidade nossa, digamos, que ainda é muito nova, mas acho que isso vai... E aí tem as coisas que são para ontem, digamos, como essa que vocês estão tentando resolver agora aqui. Obrigado, é só isso, não? Ok, Daniel, obrigado. Só para te comunicar, Daniel, nessa reunião que nós tivemos com a COP e com o pessoal da EPL, onde ficou muito claro essa necessidade, isso alertou essas três instituições que estavam presentes. Acho que o professor Valença não estava presente nessa reunião, mas estava a SEI, a COP e a EPL. Ficou muito claro a necessidade da gente criar um ambiente de discussão nacional onde possa se fazer um aporte muito claro na relação que existe entre os investimentos em transportes, não é? Principalmente transportes, os grandes eixos de transportes, como o Brasil está prestes a mudar de cenário nesse sentido, com a questão do desenvolvimento regional, não é? E isso se aplica também para dentro das cidades, das metrópoles. A gente precisa pensar um ambiente que nós aqui na SEI estamos começando a pensar numa possibilidade de usar as nossas ferramentas para que possa criar esse ambiente. Mas isso ainda é um pensamento que a gente precisa trabalhar e construir conjuntamente. Tá bom? Bom, ainda continuamos abertos às discussões. Eu não sei se tem mais alguém que queira fazer um comentário. Não, pelo menos aqui não estão aparecendo manifestações. O pessoal que está presente à mesa aqui gostaria de fazer algum comentário? O comentário que eu faço... Professor Valença. Não, comentário geral, não específico. Esse fato de não ter muitas perguntas sempre deriva de duas situações. Ou a apresentação foi tão boa, tão clara, que não deixou
como dizer, dúvidas, ou a apresentação foi muito ruim, que não interessou. Eu acho que é o primeiro caso. A apresentação foi muito boa, muito interessante, e está me levando a uma reflexão. Eu estou aqui, entendeu? Imaginando, pensando justamente em uma série de questões que Rafael colocou aí, principalmente uma expressão que ele usou, o isolamento logístico do Estado da Bahia. Eu acho que isso é de extrema importância. Nós não podemos buscar, almejar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, se nós estamos ilhados do ponto de vista logístico. E quando nós temos as condições, não digo que sejam melhores, mas condições muito boas de nos conectarmos. Estamos no meio do território nacional, no meio do litoral brasileiro, e temos o melhor porto do Atlântico Sul. O melhor, vamos dizer, não é o melhor porto, voltando atrás. As melhores condições naturais. Instalação de um grande porto. Nós temos que transformar essas condições naturais numa variável econômica. Ou seja, incorporar isso como fator de desenvolvimento. Nós não estamos fazendo isso. Ou seja, a transformação de um acidente geográfico em fator de desenvolvimento, em, enfim, um potencial econômico. Eu não queria me estender, já disse o que queria dizer. Parabéns ao Rafael, foi muito boa a exposição. Um pouco mais ao que o Valença está colocando, citando mais uma vez o professor Vasco. O professor Vasco Neto, quando falava na primazia que era Bahia de Todos os Santos, ele sempre emendava uma coisa que eu quero emendar aqui agora. É a distância do litoral baiano, ele falava assim, litoral baiano, Bahia de Todos os Santos, Camamu, Porto Sul, Ilhéus, ao Planalto Central. E diga-se de passagem, Planalto Central não, ao Centro-Oeste brasileiro. Diga-se de passagem, o Centro-Oeste brasileiro está muito mais perto de qualquer outra distância. Vou mais adiante. Edgar, você que gosta muito do Matopiba. O centro de gravidade do Matopiba está muito mais perto da Bahia de Todos os Santos, mas muito mais, do que o Porto Suape e o Porto Pecém. No entanto, estão fazendo a Transnordestina para ir buscar carga de Matopiba. E a Bahia... Aqui. Então, assim, a gente... mas o investimento é muito grande. Bom, mas o déficit desses últimos 60 anos foi muito grande. A Bahia tem um crédito aí a receber da federação. Tem um crédito grande. E a gente... Aí tem que ser uma ação política vigorosa. Não basta ficar somente exigir que a FCA resolva isso. A FCA não vai investir o quê? 10 bilhões? Jamais. Vai investir 3 milhões. 4, a perspectiva dele chegar até 5 bilhões de investimento, fazendo a variante, 1 bilhão ali para aquela variante de Nagé, mas fazer o terceiro trilho junto a Prafiol, em direção a Caetité, e algumas coisas mais. A Colômbia Aero, recuperar a linha da centro para atender a Colômbia Aero, que é uma coisa que o governo do Estado precisa também intervir, porque senão vai ficar essa briga aí de FCA com o Colômbia e o governo sai de baixo. O governo tem que ter uma intervenção governamental. Não é, quando eu falo governamental, é o governo federal, principalmente. E para acionar o governo federal, é o governo do Estado, mesmo sendo oposição hoje, tem que ir lá marcar posição agora, porque agora é que está havendo, é como disse Vila ali. Então, os PEFs que estão sendo feitos no entorno dos estados, no entorno da Bahia, do estado da Bahia, estão em ritmo acelerado. Rio de Janeiro criou uma secretaria, ou São Paulo criou uma secretaria, Minas criou uma superintendência, está criando uma agência reguladora, enfim, é uma movimentação muito forte. E nós, baianos, estamos aqui só estudando, ideia dali, ideia de cá, e a coisa não anda. Então, mas o governo é de oposição, vamos esperar se o Lula ganhar a eleição. Tanto faz com o Lula, com qualquer outro que venha ganhar, Ciro, sei lá, ganhar essa eleição.
O negócio tem que começar agora no governo de Bolsonaro. Tem que ser agora. Senão vai perder o time. Eu acho que nós, governo da Bahia, nós parlamentares baianos, porque tem que acionar, como foi feito, Suape fez, como foi feito no Ceará, como foi feito em Minas, todos os estados, na hora que se trata de uma grande infraestrutura a ser implantada, oposição se junta com situação. Marco Maciel se juntou com a RAIS para brigar pela Transnordestina. A mesma coisa no Ceará. Aqui não, a gente fica sempre brigando um grupo com o outro. Nessa hora não tem que ter negócio de disputa política. O governo tem que mostrar as necessidades, fazer seu planejamento, fazer seu dever de casa e acionar seus parlamentares para brigar, como fez Vasco Neto durante 23 anos. Vasco Neto e Vasco Filho, lá na PNV, saiu em 1973, que criou como grande obra a EF 025, PNV de 1973. E o governo federal, o Ministério de Infraestrutura, Valec, EPL, sabe disso e esconde que a grande obra, além da Norte-Sul, é a transversal, é a FICO e a continuidade da FICO, que é para o litoral. E a continuidade da FICO é para a Bahia, não pode ser outro lugar. A chamada Cruz Ferroviária Nacional. Aqui em desenho, Cruz Ferroviária o professor Vasco, caderno dele. Eu tenho uma última provocação. Gabriel é técnico da SEITA. Tentar fazer uma ponte com a última discussão com a EPL e com a COP, que eu perguntei a ele justamente porque, principalmente ao técnico da EPL, que tinha um discurso mais: estamos fazendo um modelo de simulação técnico, vamos ver as oportunidades, as necessidades. E aí eu provoquei, na verdade, eu fiz uma provocação baseada em todas as outras provocações que já estavam sendo feitas por Edgar, por Vila, muito bem colocado, sobre... Mas, além disso, a gente sabe que, inclusive, nesse novo marco regulatório, todas essas mudanças que vêm ocorrendo, de um lado, parece tirar a discricionariedade, mas, de outro, você abre para uma certa guerra aberta entre estados, de protagonismo político. E onde entram, então, as políticas regionais? Foi aí que começou as discussões sobre como casar um plano estratégico nacional com política regional. Então, fica um pouco essa provocação, porque estamos mudando, né? O mundo muda, se transforma, a economia muda, os projetos mudam. A gente sai de protagonismo estatal de construção para hoje um marco regulatório de autorizações ferroviárias, de participação privada, de uma época de neoliberalismo, de pouco capacidade, inclusive, do Estado de intervir. Mas a gente pode, eu pelo menos sou otimista nesse sentido, de recuperar o planejamento de outras formas. E acho que é o que Minas, por exemplo, está fazendo, o que São Paulo está fazendo, que foi muito bem exposto por Rafael. Eles hoje têm uma agência reguladora estadual, eles têm um PEF. Onde estamos nós? Como podemos fazer isso? Essa é uma provocação, porque eu deixo para Rafael comentar, porque eu acho que mais do que parlamento, até porque São Paulo tem uma bancada muito maior, mas mais do que ser ativo no parlamento, de ser proativo para fazer política pública estadual e para conseguir investimentos de diferentes empresas internacionais, como você bem colocou. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre essa provocação. Acho que eu já falei bastante sobre isso. Vou só reforçar. Esse protagonismo tem que ser feito pela Bahia. Tem que ser... não vai ser diferente. Vai haver sempre disputas. Mais uma vez, eu vou falar, Vasco falava que foi uma luta para se inserir a Bahia, para mostrar que, no período que ele foi deputado, ele e o pai
para ele inserir o Vasco Filho, né? Para ele inserir a Bahia no cenário nacional. Porque era uma tendência sempre isolamento. Lá, o norte, Arco Norte, mais Pecém, mais Suape, Vale do Rio Doce, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, e a Bahia ficou no meio. Aí vem Sarney e exigiu a Norte-Sul, que era um projeto de Vasco. A concepção é de Vasco Neto. Faz a Norte-Sul, piora a situação da Bahia, ao ponto da gente colocar a ligação com Figueirópolis, permitir que se coloque a ligação com Figueirópolis para fuga de carga. Vou interromper para fazer uma pergunta, Marco. Não está faltando mais gente dentro do Estado comprar a ideia de um planejamento estratégico? Sim, com certeza. Não queria chegar a falar isso, mas é verdade. É verdade. É verdade. Falta um pouco mais de competência. E, aliás, a FCA, a VLI, falou isso para o pessoal, a diretora da VLI falou isso para mim. Está faltando um pouco mais de garra do governo, dos parlamentares. A Silvana, a diretora, agora me perguntou, não tem nenhum deputado aqui que se interesse pela ferrovia, infelizmente não tem. Nem da situação, nem da oposição. Tinha um cidadão que mora lá perto de Mucuri, um deputado, que, na verdade, mora mais em Minas do que aqui. E tem uma ligação com o João Leite, que é um deputado estadual, que fez um movimento fantástico em favor da ferrovia. E ele não é ferroviário, não. Ele foi goleiro da seleção brasileira, o João Leite, o grandão. Pois o João Leite quis estimular aos parlamentares da Bahia. Pegou esse deputado e pediu que ele se reunisse aqui comigo. Aí foi eu, Gilson e mais uma outra pessoa conversar com ele. Ele, estou fazendo isso assim, bem que tá a obrigação. Você vê que não tinha, faltava ânimo. E a gente continua nessa, né? Aí eu já tentei falar, já falei com uns 3 ou 4 deputados, mando mensagem, os caras, procure não sei quem, procure um deputado, já falei, tem um deputado que eu tive uma aproximação, não vou citar o nome dele aqui, ele já me falou, eu sempre, de vez em quando encontro com ele, deputado federal, e toda vez ele me diz, Rafael, procure a Casa Civil. Quer dizer, procura a Casa Civil para discutir com eles. Casa Civil daqui ou de Daqui. Procure a Casa Civil. Isso é assunto para ser discutido pela Casa Civil. Quer dizer, tudo é concentrado na Casa Civil. O governador é quem decide tudo. Não tem uma equipe de secretarias que pensam o desenvolvimento, que pensam o planejamento, que pensa o desenvolvimento urbano, que pensa a infraestrutura logística. Assim, o pessoal da FCA me disse, da VLI, FCA, não adianta a gente procurar o pessoal da CI. Vou ver, você tem razão. Cadê? Me traga um teste. Eles apresentaram um trabalho, o próprio pessoal da FCA olhou e disse, isso aqui é medíocre. Trabalho muito... Tem uma análise simples que não aponta nenhum avanço. Nenhum avanço. É consertar o que está quebrado. Consertar o que está quebrado. Exatamente isso, trabalho da semana. Pensar num porto, pensar grande. Acho que nessa altura a gente tem que começar a pensar grande. E não tem como pensar de outra forma, não. Se a gente não pensar grande, vai continuar sendo isolado. E vamos continuar regionalmente desassistidos. Essa é a grande realidade, infelizmente. E a gente tem que reagir. Eu sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir reagir. Eu estou fazendo a minha parte. Ok, gente, nós estamos chegando ao final, já fomos alertados do tempo. Eu queria agradecer a Rafael, eu acho que Rafael trouxe hoje propostas concretas. Rafael estimulou bastante a discussão. Rafael relacionou os projetos de grande porte, de grandes ferrovias, relacionou com o desenvolvimento regional, relacionou com as pequenas ferrovias, trouxe a questão até
para dentro do Porto de Salvador, para portos da Baía de Todos Santos. Ou seja, eu acho que, a partir daí, nós temos muitas provocações que precisam ser, digamos assim, colocadas na mesa para que a gente possa começar a fazer encaminhamentos, para que a gente possa fazer já sugestões de como nós devemos seguir para frente. Agradecer também a vocês todos que participaram virtualmente, agradecer aqui o pessoal da mesa, dizer o seguinte: esse projeto que Gilson e Daniel estão participando pela primeira vez, esse é um projeto que a gente pensou para ser desenvolvido num ano que é de eleição, que a gente precisa aprofundar as discussões, mas que a gente precisa ter um pensamento mais organizado, mais coeso, mais convergente, assimilando as divergências, evidentemente, mas que a gente possa, aí ao final de outubro, novembro, a gente possa fazer um relatório contendo todos os encaminhamentos, as sugestões que a gente chegou nessas discussões. Ok? Então, um abraço para todo mundo. Nós vamos seguir nessas discussões. Já temos agora programado, no dia 14 de julho, Paulo Vila vai fazer um comentário sobre a visão da Usuporte, sobre essa questão de portos e ferrovias, e acredito também com desenvolvimento regional. Mas, antes disso, pode ser que a gente faça outras programações e a gente avisa para vocês. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo e obrigado mais uma vez aqui a Rafael.